Hello there! How are you today? Olá, galera, como é que estão hoje? Espero que todo mundo esteja bem. Na quarta-feira, vocês realizaram a avaliação de recuperação no CPB Provas. E na aula de hoje, eu vim aqui fazer a correção comentada dessa avaliação com vocês. Então, aqui na tela está sendo projetada a prova com as questões na ordem em que aparece para mim, certo? Pode ser que você tenha feito numa outra ordem, porque o sistema é programado para embaralhar as questões na hora da realização. Mas a gente vai corrigir nesse formato aqui, não vai ter problema nenhum, tá? Na primeira questão, pede para identificar das 7 frases quais as que contém o verbo to be no passado, né? Então, identifique as frases onde o verbo to be é usado no past, no passado. Lembra que o verbo to be no presente ele tem 3 formas, né? Am, is e are. E quando ele vai para o passado, ele passa tendo somente 2 formas, que é o was e o were. O was para as pessoas do singular e o were para as pessoas do plural. Então, era só identificar as frases que contêm was ou were. Se não tem was ou were, não está correto. Primeira frase, the hotel is very big. O hotel é muito grande. Temos o verbo to be ali, mas ele está no presente, não está no past. Então, essa frase não contabiliza. Na segunda, I was very tired yesterday. Eu estava muito cansado ou cansada ontem. Temos o verbo to be e ele está no past. Então, a segunda frase, que tem a numeração 2, contabiliza. Terceira frase, the palm trees are near the hotel. As palmeiras ficam próximas ao hotel. Temos o verbo to be ali, né, no formato de are, mas ele está no presente, não está no passado. Então, não contabiliza. A quarta, it was very interesting to visit the coral reef. Estava muito interessante visitar o Recife de corais. Então, temos o verbo to be e ele está no passado, it was. Então, essa contabiliza e o número dela é 8, tem que gravar a numeração. Próxima, guests like the tropical hotel very much. Os convidados gostam muito do hotel tropical. Temos o verbo to be ali? Não tem a presença de nenhum verbo to be, então não contabiliza. Próxima, the hotel has a lot of guests. O hotel, né, tem muitos hóspedes, né? Contabiliza? Não, porque não tem o verbo to be. E a última, the rooms are very comfortable. Os quartos são muito confortáveis. Aqui temos também o verbo to be, mas ele está no presente, não está no past. Então, das 7, somente 2 estavam com o verbo to be no passado, que é a questão com o número 2 e a questão que tem a numeração 8. Então, agora que tu já sabe a numeração delas, era só somar, né? Então, 2 mais 8, 10. Então, a alternativa correta é a letra E, da questão 1. Na questão 2, pede para preencher com a palavra que não se encaixa no contexto, né? E a frase é was very nice. Era, né, ou estava, né, muito legal. Posso falar it was very nice? Estava muito legal? Posso, né? Porque o it é para tudo aquilo que não é uma pessoa, né? Posso dizer she was very nice? Ela era muito legal? Posso. Agora, posso dizer they was very nice? Eles eram muito legal? Não, né? Porque o was é para singular. E aqui o they está no plural. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra C. They não poderia preencher aquele espaço ali, né? Por ser um sujeito no plural e o verbo to be ali em questão estar no singular. Na questão 3, também tínhamos que completar novamente a frase com o verbo to be correto. It cold yesterday, né? Tenho que dizer que estava ou que não estava frio ontem. Posso dizer it were cold yesterday? Estava um frio ontem? Não, né? Porque were é plural e não se encaixa nessa frase. Posso dizer it wasn't cold yesterday? Não estava frio ontem? Posso, porque wasn't é a forma negativa para o singular. Posso dizer it weren't cold yesterday? Não estava um frio ontem? Não, porque é a forma negativa do plural. Então, teria que ser singular aqui, né? Não estava frio ou estava frio. Então, no caso aqui, a letra B. It wasn't cold yesterday. Não estava frio ontem. Na questão 4, pergunta qual a pergunta que está correta. A estrutura da pergunta, né, no passado do verbo to be, diz que o meu verbo to be se desloca para o início, para antes do sujeito. Só 2 frases têm essa característica, que é a letra A e a C, né? A B não se encaixa. Então, na A é was you at home yesterday?
ou were you at home yesterday? Como é que é a pergunta correta para perguntar se você estava em casa ontem? Qual as duas formas do verbo to be que eu utilizo? É o was, a forma do singular, ou were, a forma do plural? Apesar do sujeito you servir tanto para singular quanto para plural, ele sempre se encaixa no verbo to be que corresponde ao plural. Então, é sempre were, you were, independente se é você, singular, ou se é vocês, plural. Então, a resposta correta aqui na questão 4, were you at home yesterday? Você ou vocês, né, estavam em casa ontem? Então, tem que ser were para o sujeito you sempre, tá? Na questão 5, sobre os regulars and irregular verbs, é correto afirmar que, sobre os verbos regulares e irregulares. 1. Ambos seguem as mesmas regras quando vão para o passado. Não. É por isso que cada um tem uma nomenclatura, por isso que um é regular e o outro é irregular. Então, não segue, né? Só os regulares têm a sua regra e os irregulares não seguem regra nenhuma. Então, questão número 1, né? Anula. Os regular verbs recebem ed, o de ou ied no final. Right, correto. Então, a segunda alternativa, né, está correta. Terceira, os irregular verbs recebem de, o ed ou ied no final. Não, porque quem recebe isso são os regulars. Então, a 3 não está correta. 4. Os regular verbs não se encaixam nas regras comuns, porque por isso recebem esse nome. Não, os regular verbs, eles têm a regra deles. E último, os irregular verbs que não se encaixam nas regras comuns, por isso que recebem esse nome. Então, essa está correta. Então, alternativas corretas, a 2 e a 5. A resposta é a letra C, tá? Questão 5, letra C. Afirmativas 2 e 5 que estão corretas. No 6, completar ali com a forma correta do verbo no passado, né? O verbo ali é o verbo help, o verbo ajudar. I, espaço, my mom to clean the house. Eu tenho que dizer que eu ajudei a minha mãe a limpar a casa. Como é que é a forma do verbo help no passado? É helpen, helped, ou helped, ou helped, né? Então, a gente sabe que helpen seria uma forma, né, errada do verbo no particípio, então não se encaixa. Helped não poderia ser, porque para receber o i só se terminasse com y. E só sobrou o helped, que é a forma correta. Então, questão 6, verbo help no passado recebe o ed, porque é um verbo regular. A questão 7 também é a mesma coisa, né? Tem que dizer que my family go to my grandparents' house last weekend. Que a minha família foi para casa dos meus avós no final de semana passado. Então, o verbo ir, só que no passado. O verbo ir é o verbo go. Qual é o passado do verbo go? É gone? Não, não é gone, porque gone é o particípio. Nós nem aprendemos o particípio ainda. É went ou é goed? Se ele for irregular, o went faz mais sentido. Agora, se ele for regular, ele receberia o ed. E nós sabemos que o verbo go é irregular. E a forma dele no passado é went e não goed, tá? Ele não é um verbo regular para receber o ed. Ele é justamente regular, porque no presente ele é go e no passado ele vira went. Então, questão 7, resposta B, went. 8. The teacher on the board. Tem que dizer que o professor ou a professora escreveu no quadro. Verbo write, escrever. Mesma coisa, qual é o passado do verbo write? É writing, writed ou wrote? Writing não poderia ser, porque é o particípio. Writed, se ele fosse um verbo regular. Ou wrote, se ele for irregular. E o verbo write é um verbo irregular, ele altera a escrita. Então, é a letra C, wrote, e não writed, recebendo o ed, porque ele é irregular e não regular. Questão 9, sobre o futuro imediato, né, que é o futuro com going to. Rebecca has a baby next month. Tem que dizer que a Rebeca vai ter um bebê no próximo mês. Então, o que eu preciso para a minha frase estar no futuro? Tem que ter o sujeito, verbo to be, am, is ou are, o going to, verbo principal e complemento. Então, ali, o que está faltando? A partícula do going to, que é a letra D. Não pode ser go to, nem goes to, nem só going. Para ser futuro, tem que ter o going to dentro da minha frase. Daí isso indica que é uma frase no futuro. Então, a alternativa correta da questão 9
Letra D. Rebecca is going to have a baby next month. A Rebeca vai ter um bebê no próximo mês, ou no mês que vem. Ainda na 10, sobre o futuro imediato, marque a opção correta. You going to cook super, né? Você vai cozinhar, né? Super. Que vai no início da minha frase, né? Da minha pergunta, quando eu faço uma frase interrogativa. Que inverte sempre é o verbo to be. Sempre que eu tenho uma frase onde o verbo to be está inserido e eu quero fazer uma pergunta, o verbo to be passa para o início. Qual o verbo to be que aparece ali nas alternativas? O are, né? Que corresponde a you. Então, are you going to cook super? Você vai cozinhar, né? Então, pergunta sempre inicia com essa inversão, né? Então, o verbo to be, ele vai para o início. Na 11, marque a opção correta, né? Sobre o futuro imediato ali. Because it is too sweet, né? Porque isso está muito doce, né? Então, tem que dizer que eu não vou beber porque isso está muito doce. Qual é a estrutura correta da frase negativa? Sujeito, verbo to be, going to. Na verdade, não. Sujeito, verbo to be, o not que entra, going to, verbo principal e complemento. Então, o que entra na minha frase para ela ser negativa? Entra a partícula do not após o verbo to be, do lado, né? Então, ali, questão correta é a letra A, que se encaixa, né? I am not going to drink. Eu não irei beber. Então, o not, qual é a posição dele? Depois do verbo to be. Então, alternativa correta, questão 11, letra A. Questão 12, marca a opção correta também. According the weather report, it's sunny tomorrow. De acordo, né, com a reportagem do clima, né, vai estar ensolarado amanhã. Então, ali, eu tenho meu sujeito, it, tá faltando o verbo to be e o going to. Qual é o verbo to be para it? É o is. E depois do verbo to be é o going to. Então, qual que se encaixa na característica? Letra C. According to the weather report, is going to sunny tomorrow. De acordo com a previsão do tempo, né? Vai estar ensolarado amanhã. Alternativa correta da questão 12, letra C. Questão 13. Sobre o comparative of equality, marque a opção correta. Lembre, então, que comparativo de igualdade, né? Tô colocando duas pessoas, duas coisas em níveis de igualdade, tá? Equiparadas. Então, o que precisa ter na minha frase? O primeiro as, o adjetivo e o outro as. Então, o adjetivo fica entre os dois as, tá? Então, essa é a estrutura correta. Então, ali, letra A. John is as tall Glenn. Tem só um as, então não tá correto. John is as tall as Glenn. O John é tão alto quanto Glenn. Correto. E na última tem só um as também. John is tall as Glenn. Então, a única que tem os dois as com o adjetivo no meio é a letra B. Então, questão 13, letra B. Na 14, é a mesma coisa, tá? Todas servem para vocês analisarem a posição dos dois as. Na questão 14. As the blue car fast, red car as. Aí os dois as estão nas pontas das frases, e não é, né? Sempre no meio, né? Com o adjetivo no meio entre os as. Então, a letra A não é. The blue car is as fast, red car. Aqui tem só um as, então não tá correto. The blue car is as fast as red car. O carro azul é tão rápido quanto o carro vermelho. Então, aqui nós temos o adjetivo fast e nas duas pontas dele está o as. Então, na 14, a alternativa correta é a letra C. E na questão 15, seguimos, então, a mesma linha de pensamento, né? Do comparativo de igualdade, seguindo primeiro o sujeito, ou o objeto, o animal que eu vou estar comparando. Em seguida, nós temos o verbo to be, depois do verbo to be, o primeiro as, o adjetivo, o segundo as, e a outra pessoa, o outro objeto que está sendo comparado. Então, a única que se encaixa nessa descrição, né, de ter o adjetivo entre os dois as, é a alternativa A, né? Erica is as beautiful as Jane. A Erika é tão bonita quanto a
Jane. A letra B não pode ser, porque nós temos um as antes do verbo to be e o outro lá no final da frase, então não está na ordem correta. E nem a letra C, porque o as está no início e o último as lá na antepenúltima palavra. Certo, galera? Então essa foi a nossa aula de hoje. Have a nice weekend. Bom fim de para todos. Kisses and bye bye!